Então, papel e caneta aí, que a gente vai passar muita coisa prática sobre esse ponto, sobre a questão de principais pontos para treinar o seu time, porque muita gente confunde o que é treinamento, qualquer coisa é treinamento, treinamento é mandar para um curso, e não é bem assim, né? Então, vou me apresentar rapidamente aqui para quem chegou agora. Eu sou aí um amante das vendas, da gestão comercial. Eu fundei há 13 anos atrás a Itiban. A Itiban é uma aceleradora de vendas. Nós fazemos estruturação e aceleração para operações de vendas. Atuamos também em capacitação, né? Atuamos também em capacitação quando necessita, porque, ó, vamos falar já do tema. Nem sempre precisa de capacitação. Você precisa, às vezes, só de uma boa estruturação. Você precisa de uma boa correção ali do processo para que tenha resultado. E é isso que a gente faz aqui. E aí, com isso, eu criei o perfil cientista de vendas. Por que cientista de vendas? Porque tudo que a gente já fez, tudo que a gente fez aqui, e eu na minha carreira, a gente já testou. Tudo que a gente passa, tudo que a gente ensina, a gente já testou. Então, é isso que eu vou falar para vocês hoje. Nesse conteúdo aqui, eu vou passar coisas que a gente já testou, ou eu na minha carreira, ou coloquei em prática realmente nos projetos que a gente já atendeu aí mais 300 projetos em 13 anos, gerando aí mais de 1 bilhão de resultados em aumento de faturamento nesses projetos. Tá aí a minha família, que é a razão da nossa existência, a razão do nosso viver, que é por isso que eu acordo de manhã para fazer isso aqui, além de eu gostar muito. E bora lá para o conteúdo. Já me apresentei para quem nunca tinha me visto aqui falar. Vamos falar de pessoas, né? Olha aí, as pessoazinhas bonitinhas. Para a gente ter performance, a gente precisa trabalhar as pessoas. Claro, tem que ter um processo legal, tem que ter tudo legal, mas a gente precisa trabalhar as pessoas. E aí, eu vou entrar num ponto aqui para a gente sustentar o que eu vou falar hoje, que são as 3 formas de aumentar as vendas. Né? Só existem 3 formas de aumentar as vendas. Eu vou passar ela aqui. Que é o seguinte: isso aqui, gente, é a metodologia que eu uso na minha consultoria, a metodologia que eu uso na Itiban. Eu defendo isso com unhas e dentes. Pode vir qualquer especialista me falar, não existe outra forma de ter resultado, não existe outra forma de conseguir resultado sem ser esses itens aí: volume, qualidade e valor. Então, por exemplo, em relação ao volume, todas as quantidades da tua operação, todas as tuas toda a volumetria da operação. Então, o volume do funil, quanto que você tem no funil, quanto tem por etapa, quanto entra no funil, a prospecção, quanto você traz de demanda, quanto você prospecta, quantos você liga, todas as quantidades. E a estrutura. Quantos vendedores eu tenho? Porque às vezes você vai querer um resultado e você não tem equipe suficiente para aquele resultado. Quer ver? Você tem 2 vendedores. Você faz evento, você faz outbound, né, prospecção, você tem lead que chega de inbound, você tem lead que chega de indicação e você tem a carteira para cuidar. 5 coisas e 2 vendedores. E um volume alto, um volume grande de coisa para você atender. Não vai dar conta, alguma coisa eles vão fazer errado. Então, qual que é o tamanho ali, a capacidade, a quantidade da estrutura? Aí a gente vai para a qualidade, que é um dos pontos que a gente vai falar hoje, quando a gente fala de treinamento. É a qualidade da venda, tratando-se do cliente. Então,
aí você já entra em qualificação. Por quê? Eu preciso estar com o meu time treinado, né? Parece que, pô, mas já tá, é conteúdo já aqui. Se eu estou com o meu time treinado em perfil de cliente, ele sabe atender cada cliente do jeito certo. Olha aí mais um tipo de treinamento. Se eu tenho treinamento de processo, melhora a taxa de conversão. E aí no item qualidade, pode ver, tá ali dentro pessoas. Que é qual a qualidade do time que eu tô. E aí a gente vai para valor, que é toda a construção de valor, apresentação do preço, né? Preço e valor, aumento de ticket, falando do cross-sell e upsell, proposta de valor, que é como eu construo o valor na minha venda. E claro, tudo isso com uma boa gestão. Então, gente, ó, não tem como você aumentar as vendas sem mexer nesses itens, né? Vamos falar aí dos 3 grandes itens: volume, qualidade e valor, e com os 9 itens aí. Claro que com uma boa gestão. Aí quando você fala gestão, se você estiver ouvindo, assistindo e você for vendedor, isso não é para mim. Claro que é. Você tem a gestão do seu próprio trabalho. Você tem a gestão do que você faz. Eu brinco, né? Você tem a gestão da sua caixinha, você tem a gestão do seu dia, você tem a gestão da sua carteira, você tem a gestão dos seus leads, você tem a gestão da sua produtividade, você tem a gestão dos seus indicadores. Então, vamos focar hoje nesse item aqui, pessoas, né? E aí, eu quero deixar um ponto. Todo mundo fala de máquina de vendas, né? E o vendedor é uma parte da máquina de vendas. O vendedor, ele é uma das engrenagens principais da máquina de vendas. Não adianta a gente fugir disso. Tudo bem, a IA está aí, tá? Eu conheço a operação que tinha 7 SDRs, 7 pessoas recebendo lead. Caiu para 3. Aí você fala assim, mandou embora os outros? Não, promoveu eles para vendedor. Então, assim, não vai perder o emprego quem... desculpa. Um foi demitido porque era o que estava com pior comportamento e resultado. Então, a gente vai falar um pouco sobre perfil aqui também. Então, né, não tem nada a ver com IA, essa reunião aqui, esse treinamento aqui, mas já a galera, nossa, mas a IA, para você ter uma ideia, a IA, ela pode ajudar você a treinar o teu time. Você pode criar lá um prompt para usar, para fazer treinamento, gente. Olha só que coisa legal. Você ensina a IA a treinar os seus vendedores, mas isso é tema para uma outra aula. Aqui tem uma ordem que todo mundo já comete de erro. Ó. Você primeiro ensina, depois você treina. Não dá para você treinar direto sem ensinar. Isso é muito, muito comum da gente ver. Você primeiro ensina, olha, eu estou te passando como que é aqui, o que que é isso, para que serve. Depois você treina. Olha só, já uma grande técnica aqui, eu não gosto de falar dica, né? Um grande ensinamento aqui, porque eu não gosto de falar dica, porque dica é muito pequenininha. Eu vou te passar aqui 3 dicas, eu não gosto disso. Então você ensina, depois você treina. Aí, outro erro que cometem, depois você acompanha. Então você ensina, treina e acompanha. Isso também a gente não vê. O líder, o gestor, acompanhar o time. Porque você ensina, aí você treina para manter aquela chama, aquele ensinamento. Aí você acompanha para ver se não está se perdendo. Depois você ajusta. E aí você garante, através de processo, gestão e liderança, se está sendo feito, se está sendo acompanhado de verdade. Isso é muito comum, esses errinhos a gente vê muito. Eu vou falar para vocês, tá? Depende muito do perfil do líder. Ele não vai gostar muito de acompanhar, de garantir. Eu vou falar até por mim, né? Eu tenho uma característica a mais de ensina e pronto, o cara se vira, mas não funciona. Já tive muitas vezes provas que não funciona. Você precisa de verdade
fazer os 5 passos aí, né? Então, vamos dizer que são 5 passos da capacitação. Ensina, treina, acompanha, ajusta, porque às vezes não está funcionando porque não está bem montada a estratégia, o jeito, a técnica, o processo. Então você ajusta e garante. E volta o ciclo. Tipo um PDCA, né? Planeja, executa, checa e ajusta. E aí, gente, eu vou falar o seguinte: o negócio é contratar certo. Não existe treinamento que corrija uma contratação ruim. Também tem outro jeito de falar essa frase. Não existe treinamento que corrija um perfil ruim. E a culpa não é do cara, é sua que contratou. Porque você não tem clareza do perfil que você precisa. Então você fica se matando com treinamento. Segura um pouco aí. Muita gente vai falar aqui: "Ah, mas eu tá vendo, ó, é isso no meu time. Vou mandar todo mundo embora". Calma, você tem que avaliar primeiro. Você tem que avaliar e a ordem para avaliar é mais ou menos essa que eu vou mostrar aqui. A ordem do processo seletivo e a ordem da capacitação. Começa como? Planejamento. Você tem um planejamento, uma estratégia? Você sabe para onde você vai? Se de verdade você sabe, desse planejamento, sai o processo. Então, falando em outra linguagem, né? Eu sei onde eu vou e eu sei como eu vou fazer. E aí, para fazer, eu vou saber o perfil que eu preciso. Vou dar exemplo bem claro aqui. Eu quero prospectar clientes novos. Eu vou montar uma máquina de vendas outbound, uma máquina ativa, prospectando pelo LinkedIn, eu vou usar a ferramenta tal, o CRM tal, eu preciso atingir tantos, vender X clientes, eu preciso atingir Y clientes, eu preciso fazer Z atividades por dia, por semana, por mês. E eu preciso fazer uma cadência assim, 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 onde tenha ligação muito forte nessa cadência. Eu preciso pegar uma pessoa que gosta de falar. Ah, mas isso é óbvio em vendas. Não é, tá? Já tive vendedor que só vendia por LinkedIn. Se a cadência, no nosso caso, a cadência era por LinkedIn. Mas se precisasse ligar, não ligava. Eu comecei a pegar isso, comecei a identificar que não ligava, não gostava de ligar. Olha só, tem um problema de geração também aí, que ninguém pensa nisso, gente. Ó, você tem um cliente, um ICP, um perfil de cliente, geração 50 a mais, 40 a mais. Gosta de falar no telefone. Você tem um vendedor, 23 anos, que não gosta de falar. É só aqui, ó. É só aqui. Não vai dar match. Vai dar pau. Ah, o que eu faço então? Põe um STR de 40 a mais? Não é bem assim. Você pode fazer um processo seletivo onde você encontra, né, um time, você encontra um perfil que vai ter um meio termo. 30 anos, 30 e poucos anos, já é uma geração, né? Mesmo assim, você tem que validar muito bem isso no processo seletivo. E não adianta você perguntar, tá? Nós estamos falando aqui do começo de tudo, tá? Nós vamos entrar em capacitação já, mas por enquanto, nós estamos no perfil. Se você contratar errado, o resto todo vai errado. Então, não estamos falando de recrutamento e seleção aqui, mas fica uma pausa aqui para falar sobre isso. Eu ia falar dica, não fica. Fica uma pausa aqui importantíssima. Você não vai perguntar para o cara, você usa telefone? Ele vai falar, sim. Por quê? O candidato numa entrevista, ele já se vende. O vendedor, então, ele sabe vender. Então, ele vai se vender muito. Então, você não vai perguntar assim para ele. Você usa ligação no seu trabalho? Você não vai perguntar, porque é lógico que ele vai falar assim, porque ele vai perceber que você quer que ele faça. Então, você vai fazer assim para ele. Me diz uma coisa, me detalha como era o teu processo de prospecção. Aí ele vai falar. Ah, eu abordava o cliente no LinkedIn. Nossa, eu tinha tanto sucesso no LinkedIn, eu marcava reunião no LinkedIn sem ligar. Ele te fala um negócio desse numa entrevista. Você pesca. Você fala, nossa, que legal, você não ligava.
cara fala, não ligava, cara. Eu não ligava. Mas por que você não ligava? Ah, eu não gosto muito, viu, de interromper. Eu não gosto muito de. Eu acho que incomoda, é verdade, né? Você dá corda numa entrevista. Olha que método top, que é o método das perguntas, né? Que também usa-se em vendas, o spin e tudo mais, é usado também no recrutamento. Seguindo, aí, ó, depois do perfil, você vai para o recrutamento. Isso aqui é outro erro. As pessoas vão para o recrutamento sem ter nada do resto antes. Sem ter o planejamento, sem ter o processo, sem ter o perfil. E aí você vai contratar. O processo de contratação, ele é, no meu ver, separado do processo de recrutamento e seleção, do RS. Nossa, mas não é a mesma coisa? Necessariamente não. Por exemplo, recrutamento e seleção é triagem de currículo, são as entrevistas, chegou os finalistas. Vou escolher um, aí eu vou pegar. Eu vou entrar no processo de contratação. Olha só que ponto, que detalhe importante. Ah, mas o que tem no processo de contratação? Tem os acordos finais, tem o alinhamento de cultura. Você não contratou ainda. Gente, eu já tive gente no processo seletivo que falou assim: gente para vendas, hein? E o cara falou assim: ah, eu não. Né, o processo dentro do processo de contratação tem uma etapa lá que é o alinhamento de cultura. O que você gosta e o que a gente gosta? O que a gente não abre mão, o que você não abre mão. E o cara falou: não abro mão de levar meu filho na escola. Que hora que ele entra? 8. Todo dia, será? Todo dia. Eu tenho como meta levar o meu filho na escola. E ele era para comercial de rua, hein? Comercial de rua, não é home office. Certo? E o que mais? E eu também não abro mão 3 vezes por semana jogar o meu tênis. Que hora que é? 5h30. Mas aí que hora? Não, então tem que parar às 5, 3 dias. Cara, você imagina se você pega um cara desse. Você gostou, você fez entrevista, você fez teste, você fez roleplay, você avaliou tudo, fez teste psicotécnico, teste psicológico, teste comportamental, e o cara entrou, tá com você 15 dias, você vê que o cara não responde chamada depois das 5 determinados dias. Você chama o cara para ir no evento que tem de manhã, você chega às 7h30 no evento, o cara chega às 10. Se faltou alinhamento. Então a contratação é isso. Ah, mas eu posso fazer tudo isso e não contratar? Pode. Melhor se fazer isso antes dele entrar, né? Até aqui o cara não entrou. Agora o cara entrou. Começa o onboarding, que é outro erro. Gente, lembra daquele ensinar, treinar? O ensinar começa no onboarding. Começa no onboarding. O onboarding ele tem alguns tipos de treinamento. Então, o onboarding tem o reforço daquela cultura. O onboarding tem a história da empresa, tem estudo de produto, estudo de mercado. Gente, anota aí que isso tudo é conteúdo, tá? No onboarding tem a conexão inicial com o candidato, com o novo funcionário. No onboarding tem, que eu brinco, numa empresa que tem presencial, né, que não é home office, no onboarding tem onde é o que na empresa, onde é eu brinco, onde é o banheiro e a máquina do café. No onboarding tem apresentar as pessoas da empresa. No onboarding tem um relaxamento do cara. Assim, o cara entra tenso. No onboarding ele relaxa. Para quê? Para ele ir para o dia a dia, para ele ir bem. Você alinha rotinas. Você vai alinhar o que você quer com ele. Depois você vai para o ongoing, que é onde ele começa a executar as coisas que foram passadas no onboarding. Veja, ainda não é treinamento mesmo, mas é, né? O treinamento vem agora. Mas por que só vem agora? Porque aqui no treinamento você vai começar a passar técnicas mais aprofundadas daquilo que você passou no onboarding, no ongoing. No treinamento, você vai. O treinamento e o ongoing, gente, é quase a mesma coisa, tá? A gente só separa porque no ongoing é quando ele começa a fazer, tipo a rampagem, vai. Sabe a rampagem? Que é o resultado do vendedor aumentando. A rampagem ela começa a acontecer a partir do ongoing. Então ela vai embora até lá na frente e o treinamento ajuda a subir até essa curva
de crescimento no resultado do cara. Aí, gente, você tá com o processo todo bonitinho. O treinamento não acaba nunca. E aí a gente vai voltar num ponto que vai entrar, alguns itens que vão entrar no meio do treinamento. No meio do treinamento, você tem pontos que você também pode considerar capacitação. Mas segura aí, vamos lá. Outro ponto que todo mundo erra, o objetivo do treinamento. Isso é um maior erro nas empresas. A gente é chamado muito para treinar, né? Para treinar equipes e tal. Aí o pessoal fala, às vezes, ou o dono da empresa, ou o gestor, ou o RH. Treinamento para quê? Para vender mais. Não, mas peraí, você não está vendendo? Não, não está. Por isso que a gente quer um treinamento para vender mais. Não, mas por que não está vendendo? A empresa não sabe. Então, se você não tiver clareza do treinamento, do que você precisa, você não vai treinar com o remédio certo. Vou dar um exemplo. Você tem uma equipe que, por acaso, tem muito lead e não converte bem. Você pode dar um treinamento de spin selling para eles? Pode. Mas aí você vai avaliar e os vendedores não fazem follow-up. Eles fazem 2 follow-up em média. Aí você vê que é processo e disciplina. Então você tem que entrar com um treinamento de processo, um treinamento comportamental de disciplina. Ah, mas como que avalia isso? Olha para a operação. Olha para as métricas. As métricas vão te dizer. Quer ver outro errinho? Errinho, né? Puta erro. Outro erro muito grande. Você não avalia as etapas do funil para ver o comportamento de venda do vendedor. Dá um exemplo. Você tem um vendedor que recebe 300 leads, o vendedor A recebe 300 leads, o vendedor B recebe também 300 leads. O vendedor A fecha 10 negócios, o vendedor B fecha 12. No outro mês, o vendedor A fecha 15, o vendedor B fecha 8. E vai assim. Ah, os dois são bons, né? Só que você pega a primeira etapa do vendedor A, eles recebem a mesma fonte de lead, entra para um, para outro, para um, para outro, tá? Considera assim. Aí você pega o vendedor A, dos 300 leads, ele queima, perde, ele dá perdido em 250 na segunda etapa, etapa de qualificação e tal. E ele passa para frente só 50. 50 contatos. Pum. Então avança 50, faz proposta para 25, fecha 10, mais ou menos. O segundo vendedor, dos 300 que ele recebe, ele passa 200. Ele dá perdido em 100. Estão executando o processo diferente. E vai. Lá na frente, os dois fecham igual. Mas você imagina se você atacar na etapa certa, olhando o indicador de conversão por etapa. É uma métrica. Você vai fazer o quê? Você vai pegar aquele cara que passa todo mundo e vai ensinar ele a qualificar melhor. Você vai pegar aquele cara que não passa, que é muito direto ao ponto, e vai trabalhar resiliência, vai trabalhar persistência, vai trabalhar alguns argumentos, pode estar faltando técnica, pode estar faltando cadência. O cara liga uma vez, o cara não atendeu, ele já está perdido. Então pode estar com problema de execução, de processo. Olha quanta coisa você pode olhar para treinar. Galera, nós não falamos de treinamento ainda. Nós vamos entrar agora. Mas se você não tiver isso aqui, não adianta nada você contratar gente para fazer treinamento, você botar os caras tudo no Sales Club, você botar todo mundo em todo lugar, não adianta nada. Não adianta, Luciano é o melhor treinador do mundo, Thiago Concer é o melhor treinador do mundo. Se você não tem isso aqui, não vai atingir o melhor resultado do mundo. Tenha isso tudo que a gente fez até aqui. Bora lá! Começando então, com a capacitação. Beleza, fizemos tudo aquilo bonitinho, agora a gente vai aqui. Roleplay. Depois que você treinou, ensinou, treinou, você pode usar para continuar o treinamento roleplay.
que é o roleplay? Eu boto um vendedor de frente para o outro, um tem que vender para outro. Eu boto um vendedor, tem que vender para mim. Eu simulo que eu sou um cliente e o vendedor tem que vender para mim. Seguindo o script, seguindo o playbook, tudo bonitinho. Isso é sensacional. E eu vou contar para vocês agora, dá para fazer isso com a IA. Isso dá para fazer isso. Vê, ó. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó, eu estou aqui com a IA, né? E eu vou falar assim. Olá, eu quero fazer um treinamento agora de vendas, simulando uma venda de consultoria. E eu quero que você seja um comprador de uma indústria, sendo um diretor, um dono de uma indústria que vai ser o meu cliente. Eu preciso fazer uma venda para você de serviço de consultoria. E depois eu gostaria que você me desse uma avaliação de como foi esse meu pitch, como foi a minha venda. Pode ser? Claro, podemos fazer essa simulação. Pode começar seu pitch quando quiser e eu interpretarei o papel do comprador. Tô pronto. Não vou alongar aqui, mas olha que coisa maravilhosa. Só que você pode dar as instruções para ela em cima do teu playbook, em cima das técnicas que a tua empresa pede para você treinar. Se você é gestor, você põe ali o que você quer. Eu quero que ele faça perguntas, eu quero que ele se conecte, eu quero que ele use PNL, eu quero que... E a IA vai avaliar se você está fazendo tudo isso. Olha isso, gente. Olha isso, onde vai. Curadoria de conteúdos. Olha que legal isso aí. Então, você pode ter livros, você pode ter a galera que traz para você conteúdos para serem avaliados ali, usados. Então, cada semana um traz um conteúdo e todo mundo estuda junto. Você faz a curadoria, claro, né? Passa por você para ver. Você não pode cortar, você tem que ser um líder, né? Com cuidado para se o cara trouxer técnicas de corte e costura. Não, né? E pode até ter uma coisa diferente uma vez por mês. É legal isso também, né? One on one. O que é o one on one? Ou um a um, né? É o você sentar com o cara para conversar com ele sobre a performance dele. Você está treinando ele, você está capacitando ele, você está pegando os pontos bons, os pontos a melhorar, está entrando no pessoal, está trabalhando problemas, às vezes, psicológicos, problemas comportamentais, coisas que ele está tá tendo em casa. Então você treina, 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 treina. O cara está brigando com a esposa. Só dele se desabafar com você, ele vai acabar melhorando ali no dia a dia dele. Eu tive um vendedor que não estava performando, eu fui num cliente com ele, estrategicamente parei num café. E fui, falei, cara, vamos aproveitar aqui, bater um papo, que é um a um, ele já sabia que era um a um. Bom, resumindo, foi começo da pandemia, ele estava trabalhando em casa, a mulher dele também, na mesa da sala, ele de vendas, a mulher de finanças. Mulher introspectiva ali, trabalhando numa planilha do tamanho da lua, e ele começou a dar pau, começou a dar briga. Olha só onde vai o negócio. E aí eu conversei com ele e a gente debateu, encontramos juntos soluções. O cara foi num cowork 2 vezes por semana, a mulher fazia presencial 1 vez por semana, no dia cruzado, então tinha um dia que ele estava, o dia que não melhorou. Só se cruzavam 1 ou 2 dias em casa. Olha onde entra. Ah, isso não é treinamento, é lógico que é. Feedback. Diferente do one-on-one, o feedback é para você passar um ponto que não está muito bom. E aí tem várias técnicas de feedback, não vamos alongar em cada uma aqui, mas tenha sempre uma conexão, uma empatia para você fazer o feedback. Tem técnica de feedback também, que é, quem quiser o feedback, me manda uma mensagem aí, que a gente manda o material de feedback depois, tá? Biblioteca. Isso é legal demais. A empresa tem uma biblioteca. Livros ali comportamentais, livros técnicos, livros de negócio, e você estimula que a galera pegue esses livros, compra em sebo, coloca lá, vai trazendo livro novo e estimula. Um jeito de estimular é o livro do mês. Todo mês você tem um livro para ser discutido e a pessoa que pegou o livro traz e fala do livro. Isso também é legal. Um outro jeito é todo mundo compra o livro, aí envolve um investimentinho, né? Todo mundo comprar. Todo mundo compra o livro
lê e discute cada capítulo. Uma vez por semana, discute o capítulo, meia horinha, 20 minutos. O método Kumbuka. O método Kumbuka é maravilhoso. É uma técnica do professor Falcone, né, da Falcone Consultoria, do Vicente Falcone. Sou assim, fãzaço dele. Que é como? Todo mundo lê o livro e você põe numa cumbuca o nome de todo mundo num papelzinho dobrado e você sorteia na hora da reunião e pega. O cara que for sorteado, o Felizardo, vai falar do livro, vai falar do capítulo, vai falar do tema. Você pode usar de várias formas. Você pode cruzar essas práticas, né? Você pode ter um canal da empresa, uma plataforma que você alimenta vídeos regularmente lá, contrata empresas para gravar vídeo por lá, né? Você pode ter vídeos dos diretores, dos gestores ou até do time. O time vai gravando conteúdo e colocando lá. Olha que legal. Você pode ter gamificação. Você pode ter uma plataforma de resposta, pergunta e resposta que dá nota. Essa nota vai vir de uma campanha. Essa campanha, quem tiver nota melhor, quem tiver mais assiduidade, quem entrar mais na plataforma pode ganhar. Tem plataformas dessas que custa R$ 12 por colaborador. Você tem 10 vendedores, você vai ganhar você vai gastar R$ 120. Então, assim, a gente não está falando do treinamento convencional. Treinamento convencional é sala de aula, manda para um curso, essas coisas que todo mundo já faz, né? Mas se você complementar com isso aqui, você vai matar a pau. E aí a gente fala do último item. Todos são treinadores. Então, vocês, ao fazer o roleplay, você pode colocar, se tiver mais de 2 vendedores, mais de 3 vendedores, você coloca um para fazer com o outro e o outro dá o feedback. Se tiver 10 vendedores, você põe 2 para fazerem, os outros 8 vão dar feedback quando esses 2 acabarem o roleplay. Gente, isso é mágico. Isso é mágico. Só que você tem que criar uma rotina para isso, né? Tem que ter disciplina, não pode, essa semana não dá, uma não dá, a outra não dá, daqui a pouco se perdeu tudo. Então, muito cuidado com a disciplina. Aqui, ó, a gente vai falar agora do treinamento convencional. Senta na sala, tal. Você pode fazer esse treinamento de produto, você pode fazer esse treinamento técnico, você pode fazer esse treinamento de processo e você pode fazer de comportamento. Vou falar cada um deles aqui. Treinamento de produto é fácil, né? Mas, gente, eu vou falar uma coisa, ó. Vamos supor que isso aqui é um produto da minha empresa, uma garrafa térmica. O treinamento de produto ele tem que ir até a página necessária para o vendedor. Nossa, como assim? O vendedor, na minha opinião, não tem que ser especialista maior no produto. Se você tiver um especialista para acompanhar ele. Se não tiver, ele vai ter que conhecer muito do produto. Só que você tem que tomar cuidado, por quê? O vendedor, ele é vendedor. O engenheiro é engenheiro. Ah, não, mas eu tenho vendedores engenheiros. Beleza? Diferente. Só que aí você vai ter que reforçar no segundo ponto aí, no técnico, que é técnica de vendas, técnica de oratória, técnica de comunicação, técnica de apresentação do produto, técnica de pitch, blá, 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 blá. Então, olha como as coisas vão se complementando. A gente vê muito vendedor fazer muita empresa treinar só em produto ou só em técnica. Só em técnica é difícil, tá? E o item processo, a gente não vê as empresas treinarem. Treinar no uso do CRM, treinar no funil de vendas, treinar em planejamento, treinar em conversão de vendas, treinar em montar proposta, treinar na velocidade de montar a proposta. E aí vem o comportamento. Nossa, isso então... Não, preciso contratar um coach para isso? Preciso contratar... É bom alguém que tenha experiência em treinamento. Nem todo treinador treina comportamento. Vou dar um exemplo. O cara tem um mindset de que ele não quer ligar.
Ele não quer ligar para o cliente. Isso é comportamento, gente. Às vezes é um problema até de psicólogo. E é mesmo, não tem jeito. Você vai mandar para um psicólogo. Mas você pode ter um treinamento, por exemplo, de disciplina, um treinamento de execução. É muito comum ver isso nas empresas. É muito normal ver isso nas empresas. E aí você tem vários pontos de comportamento. Você tem, por exemplo, organização. É um treinamento comportamental. Gestão do tempo, organização. Porque, né, gestão do tempo é como você se organiza para fazer mais. Organização é arrumar a mesa, arrumar a documentação. Pô, você perde tudo na pasta da nuvem, lá no servidor. Meu, tem muita coisa. Outra coisa, comportamento, comunicação. Ah, mas comunicação não é técnico? Pode ser. Mas vamos deixar no técnico técnicas de vendas. Comunicação, ela pode estar no técnico, pode estar no comportamento. O cara pode ser grosso ao falar com o cliente. Isso é comportamento, né? E por aí vai. Falando do feedback, tem um dado aqui ó, da Gallup. Funcionários que recebem feedback regular são 4,6 vezes mais propensos a se sentir engajados. Olha isso, gente. Olha isso, que coisa legal. Funcionários que recebem feedback são 4,6 vezes mais propensos. Ou seja, falando em linguagem simples, o funcionário colaborador gosta de ser liderado. Ele sente motivado, engajado. Esse é o jogo. Isso é muito legal. A gente vê as operações aí passando, indo embora e ninguém fala com o cabra. Tem muita empresa, né? A gente tem muito cliente assim. Tem empresa pequena, às vezes micro e às vezes média. Tem o dono e não tem um gestor na área comercial. O dono faz tudo. E ele acha que faz gestão comercial, mas ele não faz. Ele tá ali, digamos, ele tá ali, mas ele não faz gestão. Então, feedback é um negócio que eu vou passar assim para vocês. Estudem feedback. Vai atrás de feedback. Verifica o que é um feedback. Estuda, tem livro, tem vídeo no YouTube. É muito importante você ter esse domínio do que é um feedback, tá? Não tem uma outra coisa também aí que o pessoal confunde muito. Feedback é só quando tá tudo ruim, não é, tá? Não é. Preciso te dar um feedback, né? Olha só um exemplo. Queria falar com você amanhã, tem um feedback para te dar. Não existe feedback positivo e negativo, feedback, tá? O cara vai ficar com medo, depende. Ele vai ficar com medo se você só chama para feedback e bronca. Se você só chama para coisa que ele errou. Se você começar a chamar para coisas boas, é o reforço positivo, igual da criança, igual do cachorro. Você pega um biscoito e dá, ele senta de novo. Quando ele vê o biscoito, ele vai sentar. Gente, nós temos cérebro emocional, que é o cérebro límbico. Está mais ou menos nessa região. Nós temos cérebro racional, o cachorro não tem. O que funciona, o reforço, é no cérebro límbico, é no cérebro emocional. E a gente tem o cérebro reptiliano, como os animais também têm, que é o cérebro instintivo. Né? Mexeu errado, ele morde. Nós também. Né? Você ataca, você grita, né? O funcionário grita, o funcionário... Então, aí uma aula de neurovendas, de neurociência. Aí, gente, a gente vai para o funil de gente. O que é o funil de gente? O funil de gente é uma técnica que a gente costuma sugerir nas empresas para ter ligado sempre, sempre ter ligado ali o funil de candidatos. Então, você vai ter um funil de leads com clientes e vai ter um funil de gente. O que é o funil de gente? É sempre ter anúncio ligado, sempre ter vaga aberta, anunciada. Tá caindo gente. Para que serve isso? Isso tem vários benefícios, vários. Primeiro que o time vê que tem gente chegando sempre. Então, se ele não andar na linha, ele pode ser substituído. Nossa, que terrorismo. Não, não é terrorismo. O ser humano, ele se acomoda, né? Então, você escolhe, você quer fazer isso ou você quer ficar na mão se alguém sair.
ou você não quer mandar embora porque você não tem quem colocar. Simples assim. Então você tem sempre, né? Ah, você tem aquele cara que está indo muito mal, você já tem o funil ligado, já está caindo o candidato. É mais rápido você repor. Outra coisa, a velocidade do ciclo de contratação fica menor. Você tem sempre candidato chegando, né? Isso é muito legal. Quando a gente implanta isso nos projetos, você vê a tranquilidade do líder chegar. Você vê o líder, nossa, tem sempre currículo. E outra, começa a chegar currículo, você faz até entrevista, às vezes, para conhecer o candidato. Claro, nós não estamos com vaga aberta, mas eu queria falar com você. Para a gente deixar aqui. Você vê um candidato que chega, você avalia os seus. Você sabe os pontos que você tem que trabalhar. Não é para trocar os seus, tá? Porque trocar nunca é bom. Troca, 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 troca. Gente, não é bom. Até porque, cara, todo aquele trabalho de desenhar o perfil, fazer a contratação, fazer o onboarding, ter as rotinas de feedback de 1 a 1, ongoing, as rotinas de treinamento, roleplay, e troca. Então, só que assim, né? Vem aquele outro ponto lá. Nossa, mas e se eu treinar e ele for embora? E aí vem aquela coisa. E se você não treinar e ele ficar? Acabou. É normal, isso faz parte do jogo, você treinar e ele ir embora. Uma outra coisa. Ai, mas isso não é treinamento, mas ajuda você a ter resultado. Você não adianta ser um líder xoxo, um líder morto. Ai, mas eu tenho meu estilo. Tudo bem, mas dá uma injetada de energia aí. Treina, tem curso de comunicação verbal para você melhorar a energia. Olha isso. Tem treinamentos comportamentais para você voltar energizado. Tem práticas. Milagre da Manhã, por exemplo, vai procurar o que é o Milagre da Manhã. É um livro, é uma técnica. É muito legal. Você começa o dia energizado. Tem o teu ritual. Eu, por exemplo, gosto de fazer meu café de manhã nessa cafeteira aqui, que é uma cafeteira, uma prensa francesa. Você compra em qualquer lugar, tá? É francesa, mas eu gosto de fazer um café com ritual, faz parte do ritual da manhã para mim. Então, tudo tem razão, né? Lembrar os seus objetivos, te dá energia, te motiva. Então, tem várias coisinhas. O Milagre da Manhã tem 6 práticas lá que sugere você fazer de manhã. Outra coisa, o jeito que você faz reunião, o tempo da reunião, né? Além da energia, eu lembrei desse ponto. O tempo que você faz a reunião, quanto tempo você fica ali enrolando, o jeito que você mostra, a apresentação, resultado em planilha, aquela planilha que vai dar aqui na China. A equipe não gosta disso. Tem uma apresentação lúdica, com pouco texto, se prepara para falar. Eu vejo, já vi, né? Gestor que começa na reunião e fala: o que a gente vai falar hoje? Deixa eu ver. Acabou, cara. Teu time é teu reflexo. Se você não sabe o que você vai falar hoje, quando você senta com o teu time para uma reunião ou para um treinamento, quando ele chegar na frente do cliente, ele vai fazer isso. Inconscientemente. E aí todo mundo fala de treinamento, né? Nós estamos falando aqui pontos que ajudam você a ter resultado sem o treinamento. Lógico, não é para não treinar. Estou exagerando para ficar claro aqui o ponto. E por último, gente, mindset de resultado, mindset de vendas. Eu vejo que tem empresas que não têm um mindset de vendas. São empresas que são mornas. Você vê aquele silêncio na área de vendas. Tem 2 vendedores, 3, 4, mas ninguém faz nada. O vendedor no computador quietinho, você mal é mais escuta o barulho da digitação do teclado. Tem coisa errada. Não tem uma celebração quando ganha um negócio. Não tem uma celebração quando fecha um negócio. Não tem uma celebração com qualquer conquista, com metas diárias de execução. O que é meta diária de execução? Por exemplo, você tem que fazer 10 propostas por mês. Você bateu a meta de 10 propostas por mês? Faz celebração. Compra um bolinho de cenoura que custa R$6, desse tamanho assim, coloca ali com uma velinha e todo mundo faz assim. Acabou. Sei lá. Põe no teu estilo. Celebrar vai trazer um mindset vencedor. Toda empresa tem que trabalhar vendas. Né? Eu brinco que existem dois
duas áreas importantes numa empresa: vendas e vendas. Quem vende e quem ajuda a vender. Todo mundo é vendas. Marketing, expedição, logística, TI, laboratório, todo mundo é vendas. Quantas vezes você não vê áreas jogando contra? Financeiro, jurídico, produção, não entregou. Ah, pode acontecer? Pode. Mas jogar contra é diferente. Por exemplo, tem um cliente nosso que a gente está colocando um painel na produção, na logística, em vendas e no administrativo. Se não me engano, esses quatro. Nesse painel vai ter o número de pedidos e o número faturado. Por quê? Você tem uma meta de faturar 10 milhões e você tem ali 10 pedidos de 1 milhão. Se você puser 10 pedidos e faturar 9, você não bate a meta. Então, a produção tem que estar vendo. Por quê? Porque falta um produto, a produção não entrega, quebra uma máquina, a produção não entrega. Então, a empresa inteira começa com mindset de resultado, o mindset de vendas. Isso é muito, muito comum a gente ver. Eu tenho um cliente nosso que botou, nós ajudamos ele a criar, tal, ele botou uma campanha de incentivo por resultado para a empresa inteira. E demorou um ano e pouco para isso funcionar. Só que hoje, a logística pede mais vendas. Então, a logística recebe as coisas e, pum, entrega. A produção que faz o produto, quando chega pedido, pum, produtividade aumentou absurdamente. Só que não adianta botar um variável, um prêmio, se você não tiver com o mindset teu e da galera mudado. Por isso que demora 1 ano, 2, para você mudar um negócio desse. Né? Tem que ter um monte de coisinha em volta. Tem que ter processo, tem que ter tudo isso. Vou deixar meus contatos aqui. Se tiver alguma dúvida, manda aqui para a gente, né? Manda no chat, a gente responde. E quiser me chamar aí tem o link do meu WhatsApp direto aí. Pode mandar uma mensagem, precisar de ajuda com a tua operação comercial aí. Pô, é um prazer ajudar. É um prazer, eu ajudo muita gente todo dia. Tem aí o link também do cientista, o link do Instagram, para você conhecer o nosso trabalho um pouquinho. E bora lá acelerar. Perguntas, dúvidas, vamos seguir nesse caminho aí. Show de bola. Vamos ficando